Olá, queridos, saudações de paz, pastor Alexandre Supera por aqui, e este é o meu, o seu, o nosso Eternity Cast, e hoje o episódio está fantástico, por isso já lhe convido para você pegar o papel e a caneta. Também quero motivar você a compartilhar já, no mínimo, com 7 pessoas esse vídeo, porque hoje nós vamos extrair lições extraordinárias da Bíblia Sagrada. Pode rodar a vinheta. Muito bem, meu querido. Eu quero falar sobre um assunto, um aprendizado que tem feito muito sentido para mim nesses últimos dias. Eu quero compartilhar com você. Eu quero falar sobre o tema, a obra de Deus em nós. Por quê, pastor? Porque sempre que nós pensamos em obra de Deus, é possível que nós associamos a outrem, mas não a nós. É possível que nós falamos assim, obra de Deus, ok, eu não sou presbítero, eu não sou obreiro, eu sou apenas um membro na minha igreja. Então, quem tem que fazer a obra de Deus é o meu pastor. Quem tem que fazer a obra de Deus é os presbíteros da igreja, é os obreiros da igreja. E você vai ver que esse pensamento, ele está completamente equivocado, porque você é uma obra de Deus. E através de você, Deus, ele irá alcançar muitas outras vidas. Através de você, Deus, ele vai moldar a direção, o caminho de muitas pessoas. E é por isso que o tema sugerido para hoje é a obra de Deus em nós, em você, em mim. Deus, ele começou uma obra na sua vida. E é você que precisa justificar esta obra para ela ter continuidade de dia e de noite, através da sua vontade, através da sua busca, através do seu relacionamento diário com Deus. Então, eu quero levá-los a Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui para consubstanciar esse pensamento de hoje, tá bom? Bom, você precisa entender que Filipenses é uma carta que Paulo escreve à igreja que ele havia fundado em Filipos. Para quem não sabe, a igreja em Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou, e você vai ver isso lá no livro de Atos, capítulo 16. Através da primeira ovelha de Paulo, que foi Lídia, né? E depois o carceleiro, aquele carceleiro que Paulo ganhou por não ter fugido daquela prisão ali na Macedônia. Você sabe muito bem a história. O interessante é que você vai ver que Paulo, ele está preso em Roma, e ele escreve aos irmãos que estavam na igreja de Filipos. Por quê? Porque os irmãos da igreja de Filipos constantemente patrocinavam as viagens missionárias de Paulo. Paulo, ele era um evangelista, ele era um apóstolo, e ele fazia viagens com a finalidade de fundar outras igrejas e ganhar mais pessoas para Cristo, para o reino de Deus. E ele precisava se manter. Então, os irmãos da igreja de Filipos, eles faziam ofertas voluntárias e mandavam para sustentar o ministério de Paulo, as viagens de Paulo. Então, a igreja de Filipos, ela era conhecida por sua fidelidade e por sua lealdade. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte,
é que Paulo, ele está preso em Roma, porém, ele não tem amnésia. Ele se lembra do tempo que os irmãos o ajudou. Então, que lição extraordinária nós podemos extrair disso? Que Paulo, mesmo em meio à prisão, ele era grato. Ele continuava leal e fiel ao relacionamento dos irmãos ali da igreja de Filipenses. Então, meu irmão, eu não sei, já vou começar a aplicar isso para você. Eu não sei qual é a prisão que você está passando. Eu não sei a dor que você está sentindo. Mas posso falar uma coisa para você? A sua prisão não pode determinar a sua interrupção da adoração. A sua dor não pode pausar a sua fidelidade e a sua lealdade a Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque hoje as pessoas, elas deixam se levar para um diagnóstico negativo por pouca coisa. Por exemplo, nós temos aqui na igreja irmãos que se ausentaram, que se apostataram da fé, porque um outro irmão estava devendo para ele e ele entendeu que não podia cultuar junto com esse irmão. Ah não, como que eu posso ir na igreja que o irmão me deve? Irmão, olha aqui para mim. Vamos parar para pensar? Isso é motivo para deixar o corpo de Deus, o rebanho do Senhor? Paulo, ele estava preso, mas o seu corpo estava preso, mas não a sua fé. A sua fé em Deus continuava intacta. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 3, começa dizendo assim, eu quero meditar em 4 versículos com você. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Isso mostra que Paulo, ele tinha um coração grato. Pastor? O cristão leal, querido, é aquele que tem um coração agradecido a Deus. Por quê? Porque a gratidão acaba fortalecendo a alma. A gratidão, ela une a igreja, dá testemunho ao mundo. Então, mesmo em meio às lutas que você está passando, a fidelidade é marcada pela gratidão. Posso dizer uma coisa para você? Ao invés de você ficar reclamando, resmungando das coisas que não estão dando certo, das coisas que temporariamente estão dando errado, seja grato acerca daquilo que Deus já fez na sua vida, meu irmão, porque eu não tenho dúvida que Deus fez coisas inefáveis. Então, não tenha amnésia, seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Paulo estava preso, mas ele continuava com a fé intacta e grato ao Senhor. Ao versículo de número 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso mostra que a obra de Deus não para. Deus, Ele começou a boa obra em você. Você é a obra de Deus em aperfeiçoamento diariamente. Mas como eu disse lá no começo, você precisa justificar essa obra diariamente através de relacionamento com Deus, porque Ele vai aperfeiçoando. Todas as vezes que você dá liberdade para que isso aconteça,
e Ele vai te aperfeiçoando até o dia de Cristo. Então olha que palavra poderosa. Deus, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e Ele vai aperfeiçoar a boa obra, querido, até o fim. Isso é lealdade divina. Deus, Ele é fiel. E Ele espera de nós a mesma lealdade, a mesma fidelidade. Tá certo? Então, eu quero que você entenda que a obra do Senhor nunca para. Ela nunca vai parar na sua vida. Então, fala assim comigo. Pode falar aí. Eu sou uma obra de Deus em aperfeiçoamento diariamente. Falou isso? Deus vai te honrar por essa atitude de fé. Tá bom? Olha o versículo de número 9. No mais, peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Meu irmão, talvez o que você não sabia é que essa palavra caridade é o mesmo que amor. E um amor, ele cresce. Por quê? O amor, ele não é apenas um sentimento. O amor, ele é uma demonstração. Você já viu alguém falando, eu amo a minha esposa? Aliás, experimenta você que é casado, que é casada, ficar falando assim para a tua esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E nunca dá um bombom, nunca leva ela para sair, nunca faz coisas para surpreendê-la. Então, só você falar que ama, não adianta, precisa ter ação, ok? A lealdade se manifesta em um amor que não se apaga, meu querido. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você medite nisso. O que mais? Último versículo para que nós possamos fechar aqui com chave de ouro é o versículo de número 11. Olha lá. Cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, se você é um projeto de Deus, você é uma vida que dá frutos. A lealdade a Cristo se prova nos frutos que geramos, meu amigo. Frutos de justiça, de santidade, de caráter transformado, tá bom? E esses frutos não são para nossa glória, mas para a glória e louvor de Deus. Então fique com essa palavra. Pastor, seja um pouco mais claro. Queridos, esses textos que lemos nos ensina que ser um cristão leal e honrado é viver com gratidão em todo o tempo, confiando que Deus vai completar a obra dele em nós, crescendo cada dia mais em amor e conhecimento, produzindo frutos que glorificam a Deus. Então, essa é a marca de um verdadeiro cristão. Um cristão que não se vende, cristão não se corrompe, não desiste, mas permanece fiel, permanece leal, mesmo em meio às prisões, porque confia que aquele que começou a boa obra, ele não falha. Então hoje, o Espírito Santo nos chama para renovar essa lealdade a Cristo. Talvez você esteja enfrentando prisões da vida, dificuldades, pressões, lutas, mas Paulo nos ensina que até na prisão podemos ser gratos, podemos ser fiéis, podemos honrar a Deus diante das dificuldades. Então, receba essa palavra. Deus, Ele está completando a obra na sua vida hoje. Não desanime, não pare no meio do caminho, não negocie a sua honra, permaneça firme, porque a alegria do Senhor é a nossa força, tá bom?
Querido, que Deus abençoe sua vida. Eu faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e não se esqueça de compartilhar pelo menos com 7 pessoas. Até semana que vem.